Oi pessoal, vamos continuar? Esse vídeo aqui é o sequencial do vídeo Herança Jacente. Então terminamos a Herança Jacente, falamos um pouquinho. Obviamente, quero lembrar que é preciso leitura, é preciso olhar a legislação, entender o que cada artigo quer dizer, ler doutrina, tá? A aula ela é importante, mas ela não é suficiente. Então esse estudo, além da aula, ele é muito imprescindível. Mas vamos lá. Bens dos ausentes. Olha só, Instituto da Ausência, que está lá previsto no Código Civil. Antes de mais nada, vamos ver aqui a principal diferença da herança jacente. Instituto da herança jacente e o Instituto dos bens aqui do ausentes. O procedimento. Qual é a principal diferença? O que é que distingue um do outro? Quando eu falo em herança jacente, eu estou falando de pessoa falecida, que não há mais nenhuma dúvida sobre se essa pessoa existe ou não no mundo dos vivos, né? Eu estou falando de ausência, estou falando de pessoa desaparecida. É diferente. Essa pessoa desaparecida ela pode até estar morta, mas ninguém tem essa certeza. Ninguém sabe. Por isso que ela é considerada ausente. Então, o que é a ausência? A ausência é o Instituto do Direito Civil, está tratado lá na parte geral do Código. O nome ele já é um pouco autoexplicativo. Está ligado à pessoa que está desaparecida sem deixar notícia, ok? Então, vejamos que o direito civil, ele conceitua o que é o ausente, e o direito processual civil, ele vai dizer como é que será o procedimento da administração e conservação desses bens do ausente, né? Sigamos aqui, sigamos. O procedimento dos bens dos ausentes. O procedimento dos bens dos ausentes ele é dividido em 3 fases, tá? A primeira fase é a declaração de ausência com a arrecadação dos bens. Aí nessa parte aí da arrecadação dos bens, no nosso vídeo sobre herança jacente, a gente falou sobre o procedimento da arrecadação dos bens, nomeação de curador, os deveres dele, né? Ele vai arrecadar os bens que estão independentemente de sua localização, não necessariamente na comarca onde está o processo, podem estar em outros lugares, e o curador vai arrecadar todos, vai conservar, né? vai cuidar para que eles não pereçam. Então, a primeira fase declara-se a ausência e com a arrecadação de bens. A segunda fase, sucessão provisória. Aí a gente já está falando de transmissão, né? Mas é transmissão em caráter provisório. E a cessão definitiva, que é a transmissão desses bens para aqueles legitimados a suceder em caráter definitivo. Neste momento da morte definitiva, há o quê? Desculpe, da sucessão definitiva, há o quê? Uma presunção de morte. Essa presunção de morte, o direito fala que denomina de morte presumida. Fui redundante, né? Presunção de morte é morte presumida, mas é isso mesmo. Morte presumida é aquela morte que está declarada, mas que foi declarada por uma presunção, né? Não temos ainda aí, talvez não tenhamos ainda, ou em algumas situações nunca se terá o corpo, alguma coisa mais, uma coisa realmente concreta para dizer aquela pessoa morreu. Vamos ver a primeira fase aqui? Olha só. Caso alguém se enquadre no conceito de ausente, qualquer interessado, direto, ou mesmo o Ministério Público poderá requerer ao Judiciário que reconheça tais circunstâncias. Com a declaração de ausência será nomeado curador, que passará a gerir os negócios do ausente. Caso alguém se enquadre no conceito de ausente, qualquer interessado direto. O que é um interessado direto? Né? O que é um interessado direto? Vamos compreender esse conceito aqui
porque ele está totalmente ligado à questão da legitimidade ativa para requerer aí a declaração de ausência e etc. Será que se meu vizinho aqui, ó, desaparecer, eu tenho a legitimidade de requerer a declaração de ausência dele? Não, eu não. Vamos ver quem são os legitimados? Eles são divididos em 3 ordens. Legitimado de primeira ordem, legitimado de segunda ordem e de terceira ordem. O legitimado de primeira ordem é o cônjuge. Cônjuge é o companheiro, desde que não estejam separados, né? O cônjuge não pode ser separado judicialmente e ele não pode estar separado de fato há mais de 2 anos. E o companheiro não pode estar separado de fato do ausente. E, por favor, o cônjuge e o companheiro, sob a ótica civil, eles são equiparados. Então, em regra, quando a gente se depara com um instituto que prevê uma legitimidade para o cônjuge, essa legitimidade também é estendida ao companheiro. Os legitimados de segunda ordem são os ascendentes. Ascendentes não, Viviane, são os pais do ausente. Eita, mas ascendentes e pais são a mesma coisa. Não aqui. Deixa eu deixar uma coisa clara. O legislador, ele quando quer utilizar um termo, ele escolhe esse termo com cuidado, porque esse termo ele tem efeitos. Ascendente é pai, mãe, avô, bisavô e por aí vai na linha reta de ascendência. Pais, não. Pais é só pai e mãe. Então, quando o legislador ele coloca na regra quem tem legitimidade, né, na segunda ordem, se a pessoa não é casada e tal, ou já foi, e o cônjuge está separado há mais de 2 anos, ou é separado judicialmente, quem vai ser o legitimado? Quem serão os legitimados? Serão os pais. Se o legislador tivesse também dando essa legitimidade de segunda ordem aos avós, ele colocaria, aos bisavós, ele colocaria o termo ascendente, mas ele colocou pais. Então são os pais, os legitimados de segunda ordem. E os legitimados de terceira ordem são os descendentes. Perceberam a diferença? Os descendentes, eu não estou falando só de filhos. Porque se o legislador quisesse restringir a filhos, ele teria feito como fez na segunda ordem, quando ele coloca pais. Quando o legislador coloca descendentes, aí a legitimidade ela é mais ampla, tanto para filhos como para netos, bisnetos, enfim. Então, esses são os interessados diretos, tá? E, obviamente, quando não tem nenhum deles, ou na falta dessas pessoas, ou falta de interesse, enfim, aí temos o Ministério Público, né? Então, o legitimado ativo, primeira, segunda e terceira ordem, já compreendemos, e aí o Ministério Público com essa legitimidade, no caso desses legitimados que são previstos aí nessas ordens, nada providenciarem. Será nomeado, depois de iniciado o procedimento aí da ausência, né, para apuração da ausência, um curador que irá arrecadar os bens, na mesma forma que aconteceu na herança jacente. Feita essa arrecadação, também vamos ter a necessidade de dar publicidade ao fato de ter ocorrido esse desaparecimento aí, e os interessados possam ter conhecimento, né, os que têm, de fato, interesse, ter conhecimento que o dono desses bens, né, a pessoa que também tem direitos e obrigações, está desaparecida. Essa publicidade, né, ocorre através de publicação de editais. Esses editais
serão publicados pela internet, né, no sítio do tribunal, aqui estiver vinculado à plataforma de editais, no Conselho Nacional de Justiça, sítio, só entre parênteses, é o site da internet, onde permanecerá por 1 ano ou, não havendo sítio, no órgão oficial e na imprensa da comarca, também durante 1 ano, só que com publicações reproduzidas a cada 2 meses. A ideia aqui é que seja dada a publicidade a esse desaparecimento e eventual interessado possa ter conhecimento, né? Publicidade é algo que a gente vai sempre se deparar no processo civil como necessário, até para que um ato não seja depois declarado nulo. Arrecadamos os bens, demos publicidade, foi nomeado curador, então passou a primeira fase da declaração de ausência. Ela foi, houve aí a declaração da ausência com a arrecadação dos bens e aí encerramos essa primeira fase. Encerrou a primeira fase, decorrido 1 ano da arrecadação desses bens. Gente, muito importante essa questão dos prazos. Decorrido 1 ano da declaração desses bens, é aberta provisoriamente a sucessão. Tá? Essa abertura provisória da sucessão, ela já possibilita a posse nos bens e na administração dos herdeiros. Tá? Ela vai ser aberta a sucessão provisória. Depois de 180 dias de publicada a sentença, ocorrerão os primeiros efeitos. Deixou o testamento? O testamento vai ser aberto. Não deixou o testamento? Vamos abrir agora, então, o inventário e a partilha de bens. Os herdeiros eles poderão entrar na posse desses bens e começar a receber os frutos gerados por esses bens. Ok? Olha, alguns herdeiros, os chamados herdeiros necessários, eles poderão entrar na administração dos bens sem necessariamente oferecer garantias, né? No direito, a garantia ela é utilizada para evitar que, se for desfeito aquele ato, não ocorra dano em razão da produção de efeitos anteriores. Então, os herdeiros, os chamados herdeiros necessários, eles não necessitam, né, apresentar garantias. Mas outros interessados que possam eventualmente, que não são herdeiros necessários, eventualmente ficar na posse desses bens, o juiz poderá determinar aí a prestação de alguma caução, que seria uma garantia. Ok? Vamos para frente. Essa é a segunda fase, que é a sucessão provisória. A sucessão provisória, ela passa... Olha só, a sucessão provisória, ela passa para os herdeiros, ela passa para os interessados a administração e posse dos bens, mas ela não transmite ainda a propriedade no sentido definitivo, tá? Ainda temos que esperar a possibilidade aí de ser declarada a sucessão definitiva, que é a terceira fase. Vamos para ela? Terceira fase. Terceira fase do procedimento do bem dos ausentes. 10 anos depois de transitada e julgada a sentença que concede a sucessão provisória, aí os herdeiros poderão requerer a sucessão definitiva. E também, se houver alguma garantia, alguma caução, o levantamento. 10 anos depois de transitada e julgada a sentença
que concedeu a abertura da sucessão provisória. É nesse momento, ou seja, 10 anos depois da sucessão provisória, depois da declarada sucessão provisória, que há o reconhecimento legal da morte presumida. É possível também que o requerimento para a sucessão definitiva ela ocorra em menos tempo. Esse requerimento para a sucessão definitiva pode ocorrer em menos tempo, em 5 anos. Só que para ocorrer em menos tempo, é preciso que o ausente ele tenha mais de 80 anos de idade. Tá? 80 anos de idade. E que passe 5 anos da última notícia dele. Entenderam isso? Isso é importante. É possível também o requerimento para a sucessão definitiva, provando-se que o ausente conta com 80 anos de idade e que de 5 datam as últimas notícias dele. Tá? Tem 5 anos que tivemos a última notícia do ausente e ele está com mais de 80 anos de idade. Então já dá para pedir também a sucessão definitiva aí. Ok? Então, quando a sucessão definitiva ela é declarada, os herdeiros que estavam na posse precária dos bens, eles passam a ter posse definitiva. A posse precária tem limitações, né? A posse precária eu não posso vender, eu não posso utilizar de uma maneira ilimitada aquele bem. Já na posse definitiva, aí sim, todos os atos, né, inerentes à propriedade, como até a venda e tal, aí eu posso utilizar. Ok? Então, aqui nós temos a terceira fase da declaração do bem dos ausentes. Gente, mas e se esse ausente voltar? Sim, porque se o ausente é desaparecido, eu não sei se ele morreu. Então pode ser que ele retorne. O legislador pensou nisso também. Vamos ver o que acontece se o ausente retornar. Então, o legislador previu a possibilidade do retorno do ausente. Só que as consequências elas são diferentes dependendo do momento, do tempo que esse ausente retorna. Então vamos ver aqui as situações. O que é que vai acontecer se o ausente retornar? O ausente que retorna durante o período de arrecadação de bens, o período de arrecadação de bens é qual? É a primeira fase. Estão atentos? Primeira fase. O ausente simplesmente entrará na posse dos seus bens. Olha, essa aqui é a parte mais, digamos que menos o ausente sofrerá prejuízo. Ele simplesmente entrará na posse dos seus bens e continuará aí a administrá-los, assumirá aí os seus bens como antes ocorria da sua ausência. Isso aqui não tem muita complexidade e também não tem muitas consequências para o ausente. Agora, o ausente que retorna quando está já declarada a sucessão provisória. Ele retorna entre a sucessão provisória foi declarada, mas ainda não aconteceu de definitiva. Ele retorna nesse intervalo. Os bens serão devolvidos ao ausente também, tá? E serão devolvidos aqueles que estavam na posse dos bens, eles têm que tomar as providências para devolver os bens ao ausente com todas as cautelas e providências assecuratórias necessárias. Bom, olha que interessante, se esse ausente, ele estava ausente porque ele quis, tá? Se foi injustificada essa ausência. Tirei um ano sabático, quero ficar pensando na vida, não vou falar nada para ninguém, quem ficar preocupado comigo que fica, não estou nem aí, mas eu vou lá para outro país e fico lá enclausurada, só pensando na minha vida. É um ato um pouco egoísta, né, e irresponsável, então também tem consequências. Olha só, os frutos e rendimentos desses bens aí não serão devolvidos para esse ausente. Aqueles que estavam ali na frente
e recebendo os frutos e rendimentos, eles não precisam prestar contas nem devolver para o ausente, porque a ausência foi injustificada. Desculpe, eu ia falar justificada, né? Vocês entenderam que tipo de ausência é essa? Aquela ausência injustificada. Eu desapareci porque eu quis. Fui passar um ano sabático, querendo escrever um livro, fazer minha biografia, não estou nem aí para quem ficou e nem para a administração dos meus bens. Então, eu vou ter um ônus em razão disso. Tá? O retorno do ausente, que retorna entre a sucessão provisória e a definitiva, ela tem duas consequências distintas se essa ausência foi justificada ou se essa ausência foi injustificada. Se eu me ausentei não por minha vontade, mas por circunstâncias alheias à minha vontade, o que é que vai acontecer? Eu recebo os meus bens, aposto meus bens de volta, e os frutos também eu receberei, serão me prestadas contas desses frutos. Se eu me ausentei porque eu quis, sem deixar nenhum procurador, deixar tudo aí para quem quisesse cuidar, e não tenho uma justificativa plausível, né? Foi porque eu quis, aos frutos eu não tenho o direito de reivindicar, eu vou perdê-los. Compreenderam isso? Vamos ver mais consequências do retorno do ausente? Porque não acabou não. O ausente que retorna após a sucessão definitiva. Gente, esse ausente retornou, olha só como ele passou tempo fora, como ele passou tempo ausente. Ele retornou depois de 10 anos da declaração da sucessão provisória. 10 anos, aí ele retornou. Tá? Desculpe, depois não, gente. Durante esses 10 anos. Lembra, o ausente que retorna nos primeiros 10 anos, depois da abertura definitiva. Veja que o ausente tem muito tempo para voltar, porque a gente viu que para a abertura da sucessão definitiva, a gente tem, salvo aquela pessoa, mais de 80 anos, 10 anos da abertura da sucessão provisória. Então, se nos primeiros 10 anos da abertura definitiva, então o ausente tem quase 20 anos para voltar e ainda ter direito a alguma coisa. Nos primeiros 10 anos da abertura definitiva, se ele retornar, ele recebe os bens de volta, no entanto, no estado que ele encontrar esses bens. Se esses bens eles já foram trocados por outros de menor valor, se eles não existem mais, ele vai ter de fato um ônus maior. Percebe que quanto mais demora o retorno do ausente, mais ônus em relação ao seu patrimônio ele vai sofrer. E ausente que retorna 10 anos depois da sucessão definitiva, então eu tenho aqui um ausente que voltou depois de 20 anos. Né? Vocês estão fazendo essas contas? É importante para a gente compreender. Após 10 anos de abertura da sucessão definitiva, o ausente não terá mais direito aos bens deixados. Aí ele perde tudo. Veja, é importante sempre ter um limite. As situações elas não podem ficar abertas indefinitivamente. Então, olha o ônus. Se o ausente retornar após 10 anos da abertura da sucessão definitiva, após 10 anos de abertura da sucessão definitiva, ele não terá mais direito aos bens. Ok? Aqui nós temos a terceira fase. Aí vamos ver agora o Instituto da Morte Presumida. Tá? O Instituto da Morte Presumida. A morte presumida é a abertura da sucessão definitiva, que começa com o procedimento da ausência. Existem outras hipóteses elencadas no ordenamento jurídico. Aqui temos o artigo 7º do Código Civil, outras hipóteses de declaração de morte presumida, que não precisa levar esse tempo todo que eu falei aqui. Se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida, tá? Se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida,
cruzeiro que a pessoa estava fazendo afunda. Escapa uns, mas depois não sei quanto tempo, dias, meses, buscando, ninguém mais aparece. A gente tem aqui um exemplo que se adequa. Se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida, olha aí. Se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não foi encontrado até 2 anos após o término de guerra, que tem uma situação de guerra, essa pessoa, não estou falando aqui exatamente de militar especificamente, tá? Se a pessoa desapareceu em campanha ou feito prisioneiro e não foi encontrado até 2 anos após o término de guerra, que é uma situação de guerra. Aí a gente também tem a morte presumida, que não precisa esperar tanto tempo, né? A morte presumida a gente já entendeu que ela acarreta na sucessão definitiva. Vamos. Então é isso que eu tinha para falar para vocês em relação aos bens dos ausentes. Lembrando que dúvidas, questionamentos e situações até de caso concreto de pessoas declaradas ausentes, né, podem gerar muitas dúvidas. Vão fazendo aí seus questionamentos que a gente vai ter a oportunidade de esclarecer todos, tá bom? Obrigada e próximo vídeo a gente vai falar sobre coisas vagas, tá? Até mais, gente. Até já já.